Pessoal, então abrindo o vídeo aqui mostrando, essa notícia foi muito curiosa, né? Que o Demarco, que é o auditor da Receita Federal que pegou lá as joias do bolso, os 16,5 milhões, ele é aquele delegado da série do Discovery Channel, né? Ele já era muito famoso na televisão. A gente trabalha muito com inteligência. Então a gente pesquisa os passageiros que estão embarcando, estão desembarcando, pesquisa o histórico, pesquisa o voo. Então já tem gente fazendo piada aí, colocando o bolo ali, aeroporto, área restrita, temporada 3, né? E ele sendo parado ali e tal. Mas é o seguinte, pessoal. O Estadão trouxe uma reportagem hoje mostrando que os auditores lá da alfândega, incluindo aí o Demarco, já monitoravam as viagens do Bento Albuquerque antes da apreensão das joias. Por quê? Porque ele estava saindo e entrando muitas vezes no Brasil, tá? Isso estava gerando um certo estranhamento ali. Então, por exemplo, só em 2019 esse cara saiu e entrou no Brasil 10 vezes, tá? Mas o pior vem aqui agora, né? Porque no dia 25 de outubro, que foi o dia derradeiro, né? O dia em que o regime árabe entregou os presentes milionários para a senhorita Michek, 16,5 milhões de reais em joias, o Bozo estava almoçando. Olha o cenário, tenta visualizar, tentem enxergar a situação. Bento Albuquerque estava na Arábia Saudita recebendo as joias do rei, lá do ditador. Bem, o Bolsonaro no Brasil almoçando na embaixada da Arábia Saudita, tá, com Flávio Bolsonaro, e tudo isso acontecendo uma semana antes, tá, da venda da refinaria localizada em Francisco do Conde, na Bahia. A refinaria chamava Landulfo Alves. Essa refinaria, uma semana depois, foi vendida por 1,8 bilhão de dólares. Tá? Na época, isso equivalia a 10 bilhões de reais. Tá? Então, vamos visualizar de novo. Bento Albuquerque recolhendo ali 16 milhões em joias, tá, para a família Bolsonaro. Em paralelo, acontecendo uma reunião em Brasília, na Embaixada da Arábia Saudita, com Bozo presente e Flávio Bozo, e sendo conversado nisso tudo a venda da refinaria por 10 bilhões de reais para o fundo árabe. O fundo se chama Mubadala Capital. Tá? Então aí, meus amigos, vocês tirem as conclusões e tal. Isso tudo remete a um outro assunto, né? Porque os bolsonaristas estão enlouquecidos com essa notícia de que o Lula não aceitou participar de uma declaração de 55 países contra a ditadura do Daniel Ortega. Tá? Eu acho a postura do Lula errada nesse caso. Acho errada, vou até explicar aqui para vocês. Mas o que eu fico impressionado é o seguinte: como que o bolsonarismo acha que tem alguma possibilidade de cobrar alguma coisa nesse assunto de apoio a ditaduras e não sei o que, tendo o governo Bolsonaro essa relação com o rei da Arábia Saudita? O Guga Chakra, por exemplo, ele fez uma postagem sobre isso hoje. Lembro que as joias da Michelle Bolsonaro foram doadas pelo sanguinário ditador da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que impõe apartheid contra as mulheres, proíbe igrejas e sinagogas, apoia jihadistas, mandou esquartejar um jornalista e manteve a mãe em cativeiro. Exatamente, ele é denunciado lá na ONU porque mantém uma filha também em cativeiro. E outra coisa que o Guga Chakra também não colocou é que essas joias não me parece que foram doadas, né? Ele foi gentil aqui com a Michelle Bolsonaro, porque tudo está indicando aí que isso não é uma doação não, tá? Isso aí é um pagamento de propina, suborno, né? Essas palavras são pesadas, mas eu acho que já é o caso de usar aqui, sim, em função da questão lá da refinaria. Mas enfim, eu vou aproveitar o gancho aqui para juntar um assunto no outro, porque tem a ver, né? A melhor hora de fazer essa intervenção é agora. Daniela Lima, na CNN hoje, falando: silêncio de Bento Albuquerque sobre joias fez dele alvo do time de Bolsonaro. Citam que ele entrou com um conjunto de joias masculinas, nada falou para a Receita Federal e ficou com elas por um ano. Nunca comunicou os Bolsonaro sobre as joias, o que ele, Bento Albuquerque, nega. Aí alguma fonte ligada aos Bolsonaro dizendo, né, esse silêncio do Bento é ensurdecedor. Olha aqui, na minha opinião, isso aqui tudo é uma conversa fiada e eles estão querendo já jogar a culpa no colo do Bento Albuquerque. Eles viram que a situação ficou insustentável
E agora, ó, você que fica com a bomba aí, se for pra ser preso, vai você. E o Estadão ainda traz essa matéria hoje, né, mostrando que o ex-chefe da Receita foi demitido por Bolsonaro um mês após reter joias e 4 negativas de liberá-las. Era o José Tostes. E então o Bolsonaro fez uma pressão gigantesca para a liberação dessas joias. Inclusive, esse procedimento é muito parecido, é o procedimento exatamente que ele usou com o Moro, né, na questão lá de não deixar investigar a corrupção da família dele. Falou, ó, se não demitir o delegado lá na ponta da linha, eu demito o chefe da PF. Se não demitir, eu demito o ministro da Justiça. E foi isso que ele fez. E ele aplicou esse procedimento aqui de novo. Ou seja, é para devolver as joias. Ah, não vai devolver? Eu derrubo o chefe da Receita Federal. Não vai demitir o chefe da Receita Federal? Eu derrubo o Paulo Guedes. Ele só não derrubou o Paulo Guedes porque o Paulo Guedes, numa atitude cretina, antirrepublicana, tal, e ele demitiu o secretário da Receita Federal, ou seja, ele cedeu à pressão do Bozo. Por que o delegado lá, o delegado da Receita Federal, no caso aqui, tá? O Demarco, não liberou? Porque era a questão da estabilidade do servidor público. É para isso que existe a estabilidade. E é para isso que o Bolsonaro propôs a reforma administrativa. Então, veja como que as coisas vão se ligando, né? E só pra gente fechar esse vídeo aqui, porque eu queria amarrar aquela questão que eu falei lá atrás do Ortega e tal. O membro da diretiva nacional do PT, Alberto Cantalice, e ele comparou o Bolsonaro ao Maduro e Ortega, tal, detonou o Bolsonaro, falando, esse cara é igual o Maduro e Ortega e tal, e isso causou um mal-estar, tá, em pessoas dentro do PT, que, na minha opinião, essas pessoas que deveriam sair do partido, tá, porque o PT, ele fez um governo social-democrata, e ele não deveria flertar com esse tipo de coisa lá do Maduro, do Ortega, do Putin e tal. Essa matriz, né, é a mesma. Isso aí é uma coisa só, tá ligado? Os fãs do Putin e tal são os mesmos do Maduro, são os mesmos que apoiam lá a tortura, a execução de presos políticos lá na Nicarágua, apoiam a ditadura lá. Tá tudo interligado também essa questão. Isso já gerou mal-estar dentro do PT, tal, quando o Lula defendeu a alternância de poder lá na Venezuela. Teve uma declaração do Lula também a respeito do Ortega nesse sentido. Aí, de novo, né, semana retrasada, o Brasil deu um voto corretíssimo lá na ONU. Ou seja, a Rússia invadiu a Ucrânia, o Brasil condenou essa invasão por um país estrangeiro. Isso está até na Constituição do Brasil, o princípio da não intervenção e tal. E, inclusive, é coerente com a história do Brasil e do governo Lula, né? O governo Lula, em 2003, condenou a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Então, agora, por coerência, você também tem que condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. E aí, setores ligados a essa ala mais atrasada do PT e tal, caíram matando a decisão do governo Lula, a decisão correta. Inclusive porque, imagina, se o Lula votasse, se o Lula se omitisse nessa questão da Ucrânia, então aí a questão não é que o governo brasileiro tal, é contra o imperialismo, é contra a invasão territorial, é contra a guerra, não. Aí seria uma coisa assim, o governo brasileiro ele é só contra os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos invadem, aí ele é contra. Quando a Rússia, por exemplo, invade, aí ele é neutro. Não, aí não dá, né? Então tem que ter coerência nessas questões. Inclusive, assim, que nojo, né, essa reportagem que tá na tela, né? Chamou o voto do Brasil incoerente, né? O voto do Brasil totalmente coerente com o que está na Constituição e com posturas passadas. Aí coloca assim, país se alinhou aos interesses dos Estados Unidos e da OTAN na contramão dos demais representantes dos BRICS. Os BRICS nada mais são do que um conceito que foi criado por um economista britânico. Disse lá em 2001, olha, esse grupo aí de países do sul global, digamos assim, Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul, esses países eles vão ter relevância econômica num futuro próximo e tal. E ele ainda errou a previsão, tá? Porque, no caso aí, dos BRICS só sobrou o C. O único que realmente mudou completamente de patamar econômico, geopolítico e tal, foi a China. Os outros aí, Brasil, Rússia, totalmente estagnados, África do Sul também completamente estagnado, e a Índia, meio termo, tá? Mas enfim, o Brasil não forma uma área de livre comércio com esses países, o Brasil não forma uma área de livre circulação de pessoas, tá, com esses países, como é o caso, por exemplo, lá da União Europeia, tá? O Brasil não tem isso com os BRICS.
Então esse grupo é um grupo mais formal. Esses países também não são nenhuma referência de sociedade democrática, sociedade igualitária, nada. E por fim, tirando a China pela questão da soja e a Rússia pela questão do fertilizante, os vínculos econômicos do Brasil, por exemplo, com os países do grupo também beira zero, tá? Não tem quase nenhuma importância econômica, tirando esses 2 pontos que eu citei aqui. Então, voltando aqui, dane-se que o Brasil votou desalinhado dos BRICS, tá? O Brasil votou alinhado, por exemplo, com a Argentina e com o Chile, que são países vizinhos nossos aqui, que tem uma relação histórica, enfim. Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando, se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí, e a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.